Olá, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão tendo oportunidade nesse exato momento de ouvirem a minha voz, de estarem assistindo e também ouvindo a esse vídeo. Glórias a Deus, que o Deus vivo, que o Pai da glória, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, te abençoe a ti, a tua família, a tua parentela. Que Deus tome em suas mãos as suas causas impossíveis. Que Deus possa te conceder oportunidade de se humilhar e se render a Ele em oração. Deus tem deixado escrito em sua palavra, glórias a Deus, o texto que eu vou ler agora para vocês. Aleluia, que está aí na tela, glórias a Deus. Está registrado no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz assim: o alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honras. Riquezas e honras. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo. Glórias a Deus. Ao nosso canal. Glórias a Deus. Quero te pedir, se caso você que está aí me ouvindo nesse exato momento, caso você tenha chegado por aqui agora recente, se porventura você ainda não nos conhece, te peço que me dê a oportunidade de te apresentar a mim mesmo. No caso, o que eu sou nesse momento presente e também o que Deus já tem feito, que já sou a versão melhorada do que era um tempo no passado, e Deus tem me moldado, tem me transformado e continua. E aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Glórias a Deus, aleluia. Então te peço que dê a oportunidade de eu apresentar a ti esse canal, o propósito desse canal, como também aqui eu estou falando especificamente, estou gravando esse vídeo para me postar no canal do YouTube, glórias a Deus, e também vou estar enviando o mesmo vídeo para as pessoas no grupo de oração, que é o grupo da igreja, o grupo que tem por nome, do próprio nome da igreja. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Charles Mazurek, eu sou pastor, vice-presidente da Igreja Pentecostal, o Ministério Fogo, Unção e Poder. Moro na cidade de Juína, no estado de Mato Grosso. Amém? Então nós temos o canal aqui no YouTube. A propósito, quero te pedir rapidinho que você dê um like, dê um joinha aí, ativa o sininho, ativa aí, clica no sininho, clica para ativar, também receber todas as notificações. Assim que chegar um vídeo novo, você vai estar recebendo. Glórias a Deus. Eu quero estar aqui te falando agora a respeito do propósito desse vídeo, desse canal, melhor dizendo, o propósito do canal em si, que ele tem, o princípio dele é para fazer a vontade de Deus. Então aquilo que for da vontade de Deus para minha vida, e também as pessoas que eu estarei convidando para fazermos a obra de Deus junto aqui nesse canal, o princípio é esse: servir ao Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Fazer a vontade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem dito na sua palavra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Então esse aqui é o propósito, fazer a vontade do Senhor. E na palavra de Deus, no texto do Evangelho do livro de Mateus, primeiro livro
do Novo Testamento, um dos livros, dentre os livros e epístolas, dentre os livros, as cartas que nós temos registrados, totalizando 27 livros do Novo Testamento. Então, falando do primeiro, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo de número, glórias a Deus, 28, aleluia, a partir do versículo 19, onde que fala a respeito da grande comissão, que fala a respeito do ID, da grande incumbência que Jesus Cristo deu aos seus discípulos, glórias a Deus, onde após Jesus Cristo ter morrido, ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos e disse-lhes: todo o poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide, fazei novos discípulos. Aleluia, glórias a Deus. Então, uma das vontades de Deus, a vontade de Deus que está revelado, é fazer a obra, fazer novos discípulos, que aqueles que já se tornaram discípulos de Jesus, glórias a Deus, que eles façam novos discípulos. Então, o propósito desse canal é isso, é para evangelizar, fazer novos discípulos. E ele disse de que maneira que era para ser feito esses novos discípulos. Ele disse: fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o propósito é o que? Fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade do Senhor. E a vontade dele é que se faça novos discípulos, que se ensine cada um daqueles que já são discípulos, que tiveram a oportunidade de aprender os seus ensinamentos, que compartilhe, que ensine, que ajude outras pessoas a também adquirir o conhecimento, e outras pessoas também vão se tornar discípulos de Jesus. E uma das maneiras que ele falou era para... ele nos deu o exemplo, porque ele foi até onde as pessoas estavam. Então, uma das maneiras que ele falou para fazer é ide. E ele falou esse ide para ir fisicamente, para a gente se locomover com o nosso próprio corpo. Glórias a Deus. Na época, Jesus Cristo, ele utilizou os meios de transporte, as maneiras disponíveis que ele tinha. Nos dias atuais nós temos muitas maneiras de se locomover, desde ir a pé, se a gente quiser podemos ir de bicicleta, cavalo, barco, carro, mula, avião e assim sucessivamente. Tem várias maneiras de ir até onde as pessoas estamos. E também temos nos dias atuais, além dessas que eu já citei, de ir fisicamente, nós temos também uma maneira de ir, não fisicamente, mas que a nossa voz possa chegar aqui, o nosso trabalho no Senhor possa chegar. Que esse propósito nós temos de fazer o quê? Fazer com que a nossa voz, com que a nossa gravação, a nossa pregação chegue até as pessoas, que o ensinamento chegue até as pessoas. Então o propósito é o que? Na palavra de Deus também está escrito, Jesus Cristo falou assim, ó, ele conversando com a mulher samaritana, então ele, em certo texto da Bíblia, relata isso, que ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Aleluia. Então veja só, Jesus Cristo fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus procura os seus adoradores. Então um dos propósitos também é importante. Deus procura os seus adoradores. Então o propósito é fazer o quê? É pregar a palavra, ensinar a palavra e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o propósito. Ajudar uns aos outros. Diz na palavra que é para nós levarmos os fardos uns dos outros. Amém? Então, estou aí comunicando com vocês e quero falar agora com vocês um pouco a respeito do texto. Glórias a Deus. O texto que está aí na tela, que é
Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 16, que fala assim: o alongar-se da vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando se fala do alongar-se da vida, é preciso entender que para a vida ser longa, não é uma vida de qualquer maneira. É uma vida que tem que ter qualidade. É uma vida que tem que ter alguns princípios. Glórias a Deus. Ainda que aquele que nos deixou os melhores princípios, nos deixou o melhor exemplo, ele fisicamente, ele não viveu longos anos, como nós temos registro na Bíblia que pessoas, seres humanos viveram, como é o caso de Metusalém, 969 anos. Glórias a Deus. Viveu muito tempo, mas o propósito de Deus na vida de Matusalém era esse, de viver bastante tempo. Ele tinha uma grande obra por longos anos. Agora, no caso de Jesus, ele teve uma grande obra também, uma obra que ele fez com perfeição. E o propósito de Deus na vida de Jesus era diferente. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus tem um propósito para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um de nós. Então, se você não conhece ainda, comece a buscar o Senhor, comece a pedir para Ele, indagar, orar, perguntar para Ele, porque na palavra de Deus diz assim: pedi, dar-se vos. Você quer saber essa informação? Qual é realmente o teu chamado? Qual é realmente o teu propósito? Por que Deus te trouxe aqui nessa terra? Então vá para a oração, busca o Senhor, que Deus vai te dar essa resposta. Porque não basta apenas ter uma vida aqui nessa terra, é preciso entender que Deus nos colocou aqui com um propósito. Então eu deixo aí nas tuas mãos essa indagação, porque a resposta dessa pergunta não é eu que tenho, mas é o Senhor que tem essa resposta. E na palavra de Deus nós podemos encontrar o que Deus tem para nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Está escrito na carta de Pedro que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, e sim que todos cheguem ao arrependimento. Glórias a Deus, aleluia. Veja só o que Deus tem para nossa vida, o que Ele não quer é que nenhum se perca. Aleluia. Ele quer que nós cheguemos ao arrependimento. Ele quer nos salvar, porque para poder ter o direito de entrar no céu tem que se arrepender, porque na palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas aquele que confessa seus pecados, a palavra de Deus fala assim, que Jesus Cristo Ele é justo, Ele perdoa nossos pecados e nos justifica e nos purifica de todo pecado. Então Ele quer nos purificar, Ele quer nos justificar, para nós termos o direito de entrarmos no céu pela fé, porque a Bíblia fala que somos justificados pela fé. Amém? Então deixa aí para vocês aí essa mensagem. Glórias a Deus, que você possa aí meditar na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, dê um joinha no vídeo aí, em nome do Senhor Jesus.